Essa guerra entre Israel e Irã segue mobilizando o mundo e a recente entrada dos Estados Unidos no conflito marca uma nova e delicada fase. O envolvimento direto da maior potência militar do planeta levanta questionamentos sobre o rumo da guerra, os impactos globais e os riscos de escalada. Hoje a gente vai entender o que está em jogo, o que isso significa para o cenário internacional. Por isso recebemos por videoconferência o Antônio Henrique Lucena, doutor em Ciências Políticas e Estudos Estratégicos aqui no TJ Aparecida. Inicialmente, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, tudo bem com você, Antônio? Tudo bem, Eduardo, é uma satisfação estar aqui na Aparecida. Agradeço a você e também a Raina pelo convite. A gente viu aí, acompanhando, no início do TJ Aparecida, as recentes notícias, o Irã respondendo e retaliando os bombardeios americanos no fim de semana. O que a gente pergunta e que a gente quer saber, creio que o mundo todo, o que de fato motivou a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, neste momento, já que até o presidente Trump tinha dito que iria esperar pelo menos 2 semanas para decidir se atacaria ou não o Irã. Eduardo, sua pergunta é muito boa porque nos obriga a refletir, sobre a janela de oportunidade que os americanos eles observaram nesse conflito. Então, uma vez que Israel já passou a atacar o Irã, e destruiu boa parte das suas defesas antiaéreas, e a sua força aérea praticamente não contra-atacou, os aviões das Forças Armadas israelenses, as instalações e praticamente todo o território iraniano ficaram muito vulneráveis para a ação militar. O Donald Trump ele estabeleceu esse prazo de 2 semanas, mas não foi um prazo dado por si próprio, não por alguma agência, ou pelo próprio Irã, ou por Israel. Então, ele é aquela grande questão, ele podia seguir se ele quisesse. Então, provavelmente, qual foi o cálculo realizado agora? Ele defendeu que o Irã ele não enriquecesse mais urânio. Então, o acordo inicial que o próprio Estados Unidos e o Donald Trump, na sua primeira administração, saiu, que era o JCPOA, estipulava que o Irã ele podia enriquecer até 3,5%. Mas aí teve um novo relatório mais recente da Agência Internacional de Energia Atômica, colocando que o Irã estava enriquecendo urânio a 60%. De 60% para 90%, que é a quantidade necessária para a fabricação de uma bomba nuclear, é basicamente uma tecnicalidade. Então, tivemos todos esses desdobramentos da guerra Israel e Irã, e praticamente os americanos eles viram que era uma janela de oportunidade realmente atacar para degradar, eu não vejo a possibilidade de eliminar completamente, mas degradar e atrasar por vários anos o programa nuclear iraniano. Então, esse, digamos, foi uma janela de oportunidade do ponto de vista estratégico, já que o caminho já tinha sido pavimentado pelos israelenses. E aí, como, obviamente, o Irã, os seus interesses são conflitantes com os dos Estados Unidos, ou seja, Donald Trump estabeleceu um objetivo maximalista, que era justamente que o Irã não poderia mais enriquecer urânio. O Irã, por sua parte, ele diz que queria continuar enriquecendo urânio, já que o seu programa é pacífico, então, e não abria mão do processo de enriquecimento. Então, esses dois objetivos, eles entram em choque, e aí os americanos aproveitaram a oportunidade para fazer justamente o ataque. Apenas para concluir, eu acredito que a gente pode entender esse ataque americano sobre a administração de Donald Trump como um retorno aos dilemas que os próprios americanos vivenciaram no passado da administração de George Bush. Porque no início dos anos 2000 existia uma possibilidade dos americanos atacarem o chamado eixo do mal, como aconteceu com a invasão do Iraque, mas também atacar a Coreia do Norte para evitar que ela não tivesse seu programa nuclear. George Bush optou por não fazer esse ataque à Coreia do Norte e, em pouco tempo, o regime de Pyongyang conseguiu ter a sua bomba atômica. E agora, obviamente, é praticamente impossível você fazer qualquer tipo de ataque à Coreia do Norte sem que Kim Jong-un ele retalie utilizando armas nucleares. Então, foi justamente essa janela de oportunidade enxergada pelos americanos que motivaram o ataque. Antônio, boa tarde para você. Quais são os riscos de uma escalada internacional nesse momento? Rayane, há muitas preocupações dos países com relação a esse processo.
Vocês, como muito bem noticiaram agora há pouco, né, teve um novo ataque, né, do Irã, né, ao Catar, mais especificamente, né, a base americana que lá está instalada, e assim também ao Iraque. Mas foram 6 mísseis balísticos, pelas últimas informações que nós temos, e um míssil balístico que foi lançado contra o Iraque. E várias fontes internacionais, elas anunciaram que esse ataque iraniano ele foi, digamos, telegrafado, ou seja, basicamente foi um ataque pro forma, de maneira que o regime iraniano ele pudesse passar para a sua população internamente que foi um grande ataque devastador, né, ao mesmo tempo que não causava danos significativos ou mortes, para evitar uma retaliação americana que, caso ela viesse, seria bastante devastadora para os Estados, para o próprio Teherã, né, para a própria Teherã. Então, basicamente é uma tentativa de desescalada desse conflito, e essa desescalada é iniciada pelo próprio Irã, que recentemente o parlamento ele aprovou a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, né, é uma região relativamente pequena, onde passa boa parte do petróleo mundial, apesar dela ter 30 quilômetros de extensão, apenas 3 quilômetros, tanto para a ida quanto para a volta dos navios, elas são navegáveis por causa do calado. Então, fica muito fácil para o Irã tentar fechar essa região e, obviamente, causar um grande prejuízo mundial. Lembrando que a marinha iraniana ela é composta por lanchas velozes, não muito sofisticadas, mas com mísseis antinavio e algumas fragatas e corvetas que podem dar dor de cabeça caso sejam realmente empregadas, mas elas não são capazes de fazer frente à marinha americana. Isso, obviamente, teria, digamos, repercussões. Talvez, por essa razão, pelas dificuldades estratégicas e pelo Irã estar muito debilitado atualmente por causa dos ataques israelenses, que eles optaram por fazer esse ataque agora recente. Então, basicamente, esse quadro que está desenhado na geopolítica do Oriente Médio. Antônio, perguntar para você, para a gente finalizar, uma ótima análise que você está fazendo, até contribuindo para o pessoal de casa poder entender um pouco mais desse conflito, né? Há risco de envolvimento de outros países ou alianças em uma escala ainda maior? A gente noticiou, você lembrou aí, o Irã atacou hoje a base americana no Catar e também outra base militar no Iraque, mas foi para dar uma satisfação para o povo iraniano daquilo que sofreu no fim de semana, né? Até porque o Irã avisou os Estados Unidos e o Catar que atacaria as bases militares, né? Mas assim, você vê a possibilidade de um conflito ainda maior, ganhando outros países e alianças? No caso, acho que a preocupação maior hoje é a Rússia e a China, né? Eduardo, acredito que no curto prazo não deveremos ter, digamos, a intromissão de outros atores nesse conflito, para além de Estados Unidos, Israel e o próprio Irã, atuando diretamente nessa guerra, por algumas razões. Em primeiro lugar, a própria geopolítica do Oriente Médio ela é extremamente complexa. Então, apesar do Irã fornecer os drones Shahed 136, que são utilizados pela Rússia para poder fazer um ataque à Ucrânia, e Pequim comprar muito petróleo de Teherã, né, digamos assim, o Irã ele é extremamente relevante para a segurança energética, né, da China. Mas o que a gente tem observado, apesar desses movimentos todos que têm sido realizados, é que a Rússia não mostra sinais ou disposição de entrar na guerra ao lado de Teherã, até mesmo porque os russos eles estão no atoleiro dentro da própria Ucrânia, com dificuldade, inclusive, de avançar. As baixas russas elas são extremamente elevadas, então parece realmente improvável que isso de fato aconteça. Israel tem até boas relações com a Rússia, ou seja, o premier Benjamin Netanyahu, ao longo do tempo, buscou exatamente ter um bom canal de comunicação com Moscou, até para que a Força Aérea Israelense ela tivesse possibilidade de realizar ataques sem grandes problemas dentro do próprio território da Síria, na época que Assad estava no poder, lembrando que Israel é inimigo do Hezbollah, e o Hezbollah passou também a dar um apoio operacional ao regime de Assad enquanto ele estava no poder, apenas retirando suas tropas para combater os próprios israelenses que fizeram um ataque ao sul até a região ali do rio Litani. E para finalizar, a China,
tradicionalmente, a política externa chinesa e a sua política de defesa não se envolve em conflitos fora do seu chamado entorno estratégico, que é o que a gente chama a região da Ásia-Pacífico. Então, a preocupação chinesa, no momento, termina sendo aquela região, e Pequim tem se limitado a divulgar notas diplomáticas exortando as partes a promoverem uma desescalada. Então, ou seja, há interesse, principalmente do regime da República Popular da China, que haja exatamente esse movimento de desescalada. Então, ou seja, infelizmente ou felizmente para o Irã, ele está sozinho nesse conflito, e eu gostaria apenas também de destacar que a Liga Árabe também não divulgou qualquer tipo de nota em solidariedade ao Irã, mostrando que esse isolamento de fato persiste. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida, foi muito bom recebê-lo para a gente entender tudo o que está acontecendo. Obrigada, viu?